got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 17 de julho de 2022. Separei pra essa rodada 13 jogos, né? Uma rodada muito boa, com bastante jogos interessantes pra gente. E no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês como de costume, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, sua moral pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos, todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen. E quem puder também deixa um like no vídeo, que é muito importante. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui no canal e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E só lembrando que mais tarde, lá por volta de 7, 8 horas da noite, eu vou estar lançando mais um vídeo aí com o mercado de escanteio que vocês adoraram, né? A gente teve assim um aproveitamento bom até o momento e também vou estar lançando o vídeo do mercado de mais de um gol e meio. Eu não consegui lançar porque deu um problema aqui no meu computador e eu não consegui lançar aí ontem os palpites de mais de um gol e meio, mas hoje de certeza eu vou estar lançando aí o vídeo de mais de um gol e meio aí lá por volta de 8, 8 e meia da noite, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição desse vídeo, também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo todas as informações possíveis e vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, né? Como a gente vai ter bastante jogos, eu vou tentar ser bem breve aqui pro vídeo não ficar muito longo. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é a segunda divisão do campeonato japonês, né? A Liga J2, jogo que acontece 6 horas da manhã, 6 horas da madruga, né? Pra mim é madrugada isso aqui. E a gente vai ter o confronto entre Yokohama FC contra o Chiba. Um jogo aí que, na minha opinião, o time da casa tem grande favoritismo para vencer e também vai ser jogo bom para gols, né? Na classificação aqui a gente vai ver que o Yokohama FC tem um jogo a menos aqui do que as duas equipes daqui da parte de cima, né? O Albirex, que é o líder do campeonato, já tem 27 partidas e o Vegalta Sendai, que é o segundo, também tem. Então, com isso aí, o Yokohama FC, dependendo do resultado, pode pegar a liderança. Apesar que a liderança é difícil por causa do saldo de gol, né? Mas, pelo menos aí vai igualar a pontuação do Albirex Niigata e pega a segunda posição aqui. Então, acredito aí que uma vitória para o time do Albirex Niigata é muito importante. Vai pegar o Chiba, que está aqui em nono lugar, com 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados, 25 gols sofridos. É uma equipe que oscila bastante, né? Vence, perde, empata. Então não tem assim uma sequência muito boa nesse campeonato até o momento. Já o Yokohama FC já é uma equipe chata, né? Especialmente quando joga em casa, né? Até o momento em casa aqui o time venceu 9, empatou 3 e perdeu apenas uma, né? Enquanto o Chiba, jogando fora de casa, venceu 4, empatou 4 e perdeu 4. Nesse confronto aqui a gente pode estar indo com duas opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui, que é a mais interessante, é a dica casa ou empate, dupla hipótese, casa ou empate. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio, grande chance de assistir aqui 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora 10 horas da manhã a gente tem campeonato da Finlândia, jogo entre SJK contra Ilves, jogo que acontece aqui 10 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do SJK, e esse confronto aqui acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols, galera, acredito que é um jogo interessante pra gente assistir 2 gols ou mais. No confronto entre essas duas equipes aí sempre costuma, né, sair pelo menos 2 gols, né, na maioria dos jogos, e a gente vai ver aqui que o time da casa tá precisando muito dessa vitória para poder subir na tabela, né, vem de uma vitória no último jogo contra o Honka, né, que é uma equipe boa, que tá lá na parte de cima da tabela, venceu, né, por 3-2, um jogo aí bem equilibrado, e agora o time vai em busca aí de mais uma vitória para quem sabe aí poder subir nessa tabela, né, vencendo vai igualar a pontuação do Ilves, que é o time visitante, que tá aqui em 6º lugar, com 18 pontos, e acredito que nesse jogo a gente vai ter duas oportunidades, né, a primeira opção aqui, que é a mais interessante, é o mercado de gols, segunda opção aqui também, que é interessante, é pra gente assistir gol das duas equipes, então a gente vai com a primeira opção aqui, que é a mais segura, né, o mercado de mais de um gol e meio. Primeira dica aí, mais de um gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, grande chance de assistir gol das duas equipes. Placar para esse jogo, arriscaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Dinamarca, né, a Superliga, primeira rodada aí do campeonato que está se iniciando, né, jogo entre Copenhague contra o Horsens, jogo que acontece às 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Copenhague, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né, a gente vai ver aqui que dos últimos jogos aí, dos últimos 5 jogos do Copenhague, o time venceu 4 e perdeu uma, né, no amistoso, né, vem de 2 vitórias aí em amistosos aí contra boas equipes por acaso, né, o Feyenoord da Holanda e o Clube Bruges aqui, né, 2 vitórias
vitórias aí bem convincentes, né? 7-0 e 4-2. No confronto direto a gente vê aqui que Copenhague tem favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aí no confronto direto a equipe venceu 4 e perdeu 1, né? Por Horsens. Então nesse jogo aqui acredito que o melhor mercado que tem aí é vitória do time da casa, né? Então a gente vai com a primeira opção aí com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aí o mercado de gols no primeiro tempo. Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Com isso a gente vai com a segunda opção aí com o mercado de mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato da Finlândia, segunda divisão, jogo aqui entre Narpscraft contra o JJK Jyväskylä, jogo que acontece aqui 12h30. Nesse confronto aqui, na minha opinião, favoritismo total para o time visitante, né, que está na liderança do campeonato de forma isolada, ainda não perdeu, né, são 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 29 gols marcados e 9 gols sofridos, 27 pontos até o momento. O Narps aqui, que é o time da casa, está aqui em quinto lugar com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e uma derrota apenas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vê que tem favoritismo total aqui pro time do JJK Jyväskylä. Teve 3 confrontos aqui e o JJK aqui venceu os 3, né? 2-1, que foi o mais recente, que foi no final do ano passado. Aí teve, no meio do ano passado, uma vitória por 5-0 jogando em casa e 6-0 no amistoso em 2014. Então, querendo ou não, o time tem aí um desempenho interessante aí nesse confronto direto e vem de uma sequência muito boa, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos, a equipe venceu 7 e empatou 3. Enquanto o time da casa, o Narps, né, dos últimos 10 jogos aí também vem de uma sequência boa, né? Perdeu apenas 1, empatou 4 e venceu 5. Nesse jogo aqui, a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? A mais segura. E a segunda opção aqui, vitória do time visitante, né? Então a gente vai nessa sequência aí com a primeira opção, com a dica mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, fora vence. Grande chance aí do JJK vencer esse jogo. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato norueguês, primeira divisão, jogo entre o líder, né, Molde, contra o Haugesund. Jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Molde, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer, né? Até o momento o time está na liderança aí, com a mesma pontuação do Lillestrøm, porém tem um saldo de gol melhor, né? E com isso aí acaba ficando na liderança, saldo de gol por causa de um gol, né? O time tem 28 gols marcados, 13 gols sofridos, enquanto o Lillestrøm, que tem a mesma pontuação, tem 27 gols e 13 gols sofridos, né? Então, tipo assim, por causa de um golzinho, o time tá na liderança, mas vai fazendo uma sequência muito boa, né? Especialmente jogando em casa. Jogando em casa, o time tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E nos últimos 5 jogos jogando em casa aí, venceu 4 e empatou apenas 1, né? Enquanto o time do Haugesund tá aqui embaixo, né? Beirando a zona do rebaixamento aqui em 13º lugar, com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 21 gols marcados, 26 gols sofridos. 13 pontos até o momento, né? Dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 1. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Molde tem favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos venceu 5. Então, na minha opinião aí, jogando em casa e nesse retrospecto aí no confronto direto, favoritismo total pro Molde vencer, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, que na minha opinião é a mais segura, que é a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí o mais de 2,5 gols, grande chance de sair em 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, arriscaria aqui um 3-1 pro time da casa, 3-1 pro Molde. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato da Noruega, primeira divisão, jogo aqui entre ODD Greenland contra o Lillestrøm, que é o vice-líder, né? Jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do ODD Greenland, que jogando em casa aí sempre costuma marcar gols, né? Pelo menos aí dos últimos 10 jogos aí o time marcou gols em 7 oportunidades, só teve 3 jogos aí que o time não marcou gols. E o Lillestrøm, por sua vez, jogando fora de casa aí dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9 oportunidades, só teve um jogo aqui nessa derrota para o Strømsgodset 7 por 3-0 que o time não marcou gols. Então é uma equipe que sempre costuma marcar gols também, né? E na classificação a gente vai ver que o ODD Greenland está no meio da tabela, né? 14 gols marcados, 19 gols sofridos, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, enquanto o time do Lillestrøm está aqui na vice-liderança com a mesma pontuação do Molde que eu acabei de falar, né? Com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 13 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções. A primeira opção que eu acho bem interessante aí é o mercado ambos marcam, né? Pra gente assistir gol das 2 equipes. Então a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam. Segunda opção para esse jogo, a gente pode pegar aí também o mercado de gols. Acredito que é jogo interessante para 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando aí o mais de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria aqui o empate de 2-2.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Brasileiro, Série D, jogo entre Paraná e Oeste, né? Jogo bem interessante, jogo que acontece 3 horas da tarde. A gente vai ver na classificação que o Paraná é vice-líder do campeonato, né? Tá atrás do São Bernardo, que vai fazendo uma campanha muito boa, né? A única equipe que tá invicta, né, nesse campeonato aí. E o Paraná tá aqui na vice-liderança com 23 pontos, né? Tá numa posição muito boa, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 7 gols sofridos, enquanto o Oeste está aqui no G4 também, né? Tá em quarto lugar aqui, com 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 17 pontos até o momento. Vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu fora de casa o Cianorte e venceu o time da Portuguesa jogando em casa. E agora vai ter esse confronto aí bem interessante contra o Paraná, né? Na minha opinião aí, o Paraná tem favoritismo pelo fato de jogar em casa. E também vamos ter oportunidade aqui de focar também no mercado de gols. Acredito que é jogo bom para assistir 2 gols ou mais. E com isso a gente vai ter essas duas opções, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica de segurança casa ou empate, dupla hipótese, né? Casa ou empate. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols, grande chance de saírem 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o time da casa, 2-1 para o Paraná. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Norueguês, jogo entre Alesund contra o Rosenborg, jogo 3 horas da tarde, né? Esse jogo vai ser na casa do Alesund, mas na minha opinião aí o Rosenborg, com toda a sua tradição no Campeonato da Noruega, tem grande favoritismo para vencer, né? A gente vai ver na classificação aqui que o Rosenborg está em quinto lugar com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas apenas, enquanto o Alesund está aqui, né? Apenas 1 ponto de diferença, né? 20 pontos até o momento, está em sétimo lugar com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados e 19 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Rosenborg tem muito favoritismo, especialmente assim nos jogos, entre aspas, mais recentes, né? Teve um amistoso mês passado, o time do Rosenborg venceu por 2-0, uma vitória bem fácil. Antes disso aí, teve 2 jogos aqui em 2020, né? Teve aqui uma vitória fora de casa do Rosenborg por 2-1 e outra vitória aqui jogando em casa aqui do Rosenborg por 3-2, né? A única vitória aqui do Alessund nesses últimos 5 jogos foi em 2017, então tem bastante tempo, a gente não tira muito como parâmetro aí, tá, galera? E pela sequência que a gente vai ver aqui, ó, do time do Rosenborg, a gente vê que o time tá muito bem, né? Dos últimos 5 jogos aí, venceu 5 partidas, empatou 4 e perdeu apenas uma. Enquanto o time aqui do Alessund vem oscilando bastante, né? Dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Com isso, a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica fora ou empate. Grande chance aí do Rosenborg vencer, ou talvez um empatezinho. Então a gente bota a dupla hipótese aí, fora ou empate. Segunda opção para esse jogo, acredito no mercado de gols. Acredito numa partida com 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando aí a segunda opção, mais de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria aqui talvez um 3-1 fora. 3-1 fora, talvez um 3-2, mas vamos aí com 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série A, jogo entre São Paulo e Fluminense, jogo aqui que vai ser bem interessante, né? Duas equipes que estão ali na ponta da tabela, jogo que acontece 4 horas da tarde, jogo vai ser na casa do São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo tem favoritismo pelo fato de jogar em casa e por vir de uma classificação muito boa aí contra o seu arquirrival, que é o Palmeiras, né? O time conseguiu se classificar na Copa do Brasil aí nos pênaltis e eliminou o Palmeiras, que era uma equipe muito forte, né? Tinha grande chance de chegar nessa final da Copa do Brasil e simplesmente São Paulo foi lá e eliminou, né? Conseguiu fazer um bom jogo no jogo de ida, venceu por 1-0. Palmeiras teve a oportunidade de eliminar ali a partida quando teve o pênalti, o Veiga perdeu, né? E abrir 3-0, então ia ficar muito difícil o São Paulo reverter essa situação, mas acabou que perdeu e logo em seguida o Luciano foi lá e fez o gol de pênalti, né? E a partida foi pros pênaltis e o São Paulo venceu. Então com isso aí o São Paulo, na minha opinião, chega com favoritismo para vencer esse jogo, especialmente jogando em casa, né? A gente vai ver aqui que a equipe jogando em casa dos últimos 10 jogos só perdeu uma partida, venceu 7 e empatou 2, né? Então é uma equipe muito forte aí jogando em casa. E o Fluminense jogando fora de casa também faz, assim, uma campanha boa, né? São 2 derrotas até o momento, 3 empates e 5 vitórias jogando fora de casa, né? Atualmente aí o time também conseguiu a classificação aí na Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro, mas é uma equipe um pouco mais fraca, né? Bem mais fraca teoricamente aí do que o Palmeiras, né? Então com isso aí, na minha opinião, acaba pesando um pouco aí essa eliminação aí que o São Paulo fez o Palmeiras sofrer, né? Acaba dando assim confiança extra para a equipe. Então nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções, né? Na classificação aqui as duas equipes estão bem parecidas, né? O Fluminense está um pouco à frente aí, 4 pontos de vantagem, mas o São Paulo jogando em casa aí sempre costuma apresentar bons jogos, né? Nesse Campeonato Brasileiro aí a equipe só perdeu uma, empatou 2 e venceu 4, enquanto o Fluminense jogando fora de
de casa, tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nesse jogo a gente vai com a primeira opção aí, que na minha opinião é mais segura, que é o mercado de gols. Jogo bom para assistir 2 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aí casa vence com empate anula. Grande chance aí do São Paulo em vencer, ou talvez um empate, né? Então a gente pega aí vitória do São Paulo com empate anula para dar aquela segurança extra. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro São Paulo, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série B do Brasileirão, jogo entre Cruzeiro e Novo Horizontino. Esse jogo aqui também vai ser bem interessante, né? O jogo vai ser na casa do Cruzeiro, jogo que acontece 4 horas da tarde, né? O Cruzeiro é líder do campeonato de forma isolada, né? A gente vai ver aqui na classificação que o time está com 38 pontos, né? 4 pontos de vantagem aqui para o segundo colocado, que é o Vasco, que nesse exato momento está perdendo para o Sampaio Corrêa, por sinal. E o Novo Horizontino está aqui no meio da tabela, em 10º lugar aqui, com 23 pontos, né? Uma equipe que oscila bastante no campeonato. É uma equipe chata, mas na minha opinião aí, Cruzeiro favorito demais para vencer esse jogo, né? Especialmente jogando em casa aí, que o Cruzeiro ainda não perdeu e tá com 100% de aproveitamento, né? 8 jogos, 8 vitórias, 13 gols marcados e 1 gol sofrido apenas. Fora de casa aqui, o time do Novo Horizontino tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter a opção aqui bem interessante, né? A primeira, que é a mais segura, na minha opinião, é a vitória do Cruzeiro, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence, pro Cruzeiro vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo aqui, na minha opinião, é um jogo bom para poucos gols. O Cruzeiro jogando em casa aí não costuma sofrer muitos gols, e fora de casa o Novo Horizontino não tem um ataque tão efetivo. Então com isso aí, jogo bom pra gente assistir 2 gols no máximo. E a gente pode estar indo com a segunda opção, com o mercado de menos de 2 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Cruzeiro. 2-0 casa. Agora vamos para mais 2 jogos aqui do Brasileirão Série A, né? Botafogo contra Atlético Mineiro, jogo 6 horas da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols, né? Jogo bom para assistir 2 gols ou mais, né? Botafogo jogando em casa aí vai em busca de uma vitória para poder subir na tabela, né? O time tá aqui em 10º lugar, né? Vem de uma sequência aí meio que oscilando, né? Venceu 3 partidas nos últimos 5 jogos, perdeu 2, mas é uma equipe que tem oscilado bastante, né? Especialmente quando joga em casa, o time não tem apresentado um bom desempenho, né? 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Enquanto o time do Atlético Mineiro jogando fora de casa tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas, né? Um time que perdeu pouco, mas empatou bastante. Então nesse confronto aqui, eu acredito aí que o Botafogo vai em busca do resultado, tem chance de marcar 1 ou 2 gols nessa partida, e o Atlético Mineiro aí com seu ataque forte também tem chance de marcar pelo menos um golzinho, né? Ainda mais após aí a eliminação da Copa do Brasil, eu acredito que o time vai querer pontuar aqui no campeonato para não se distanciar da liderança, né? Lembrando que o time vencendo aqui vai a 31 pontos, então pode pegar a liderança de forma momentânea, dependendo dos resultados das outras partidas, tá? E com isso aí a gente vai ter grande chance aí de assistir um jogo com gols das 2 equipes e automaticamente aí jogo para assistir 2 gols ou mais. Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica mais de 1 gol e meio. Grande chance de saírem 2 gols ou mais. Segunda opção aqui, a gente pode estar arriscando ambos marcam. Grande chance aí de assistir gols das 2 equipes. Placar para esse jogo, arriscaria com um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo do Brasileirão Série A, jogo entre América Mineiro contra Red Bull Bragantino, jogo 7 horas da noite. Jogo aí que o América Mineiro chega como favorito para vencer essa partida, né? Após 2 vitórias aí contra o Botafogo, né? Venceu fora de casa no último jogo aí o Botafogo por 2-0 e venceu em casa por 3-0, né? E antes disso aí jogando em casa aqui também contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0, né? Então é uma equipe que vem fazendo bons jogos, especialmente jogando em casa, né? A gente vai ver que dos últimos 10 jogos aqui a equipe perdeu 3, empatou 2 e venceu 5, né? É uma equipe muito enjoada quando joga no seu território, né? E o Red Bull Bragantino vai ter trabalho, né? Na classificação aqui a gente vai ver que o Bragantino está numa posição melhor, 3 pontos de diferença, né? 3 pontos a mais aí do América Mineiro, que é o 15º colocado. O América Mineiro tem 5 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados, 18 gols sofridos. Enquanto o Bragantino aqui tem 24 gols marcados, 20 gols sofridos, né? 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Nesse confronto aqui, acredito que vai ser muito bom para gols. Acredito aí que o América Mineiro não tem um ataque tão efetivo, mas pelos últimos jogos aí demonstrou uma melhora bem significativa. E o Bragantino aí vai em busca de uma surpresa, né? Tem um ataque muito rápido, né? Então o contra-ataque aí vai ser uma arma fundamental aí para a equipe conseguir um triunfo nesse jogo, e com isso vai ter chance aí de marcar 1 ou 2 gols também. Nesse confronto a gente vai ter a oportunidade de assistir 2 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio. Grande chance aí de bater esse mais de 1 gol e meio. Segunda opção aqui, a gente pode estar arriscando aí casa ou empate, né? Dupla hipótese aí, para o América Mineiro vencer ou empatar. Então a gente vai com a segunda opção, casa ou empate. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o América Mineiro, 2-1 casa.
Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato dos Estados Unidos, MLS, né, a famosa Major League Soccer, jogo entre Nashville contra o Los Angeles FC, jogo que acontece 9h30 da noite. Nesse confronto aqui, acredito que é jogo ótimo para gols, né? O Los Angeles FC, que é o time visitante, tem um ataque muito efetivo, assim como o Nashville também tem um ataque muito bom, né? É uma equipe que sempre marca gols, mas costuma também sempre tomar gols, né? Até o momento aí o Nashville tem 20 partidas, né? São 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados, 25 gols sofridos, 30 pontos até o momento. Enquanto o Los Angeles FC vai em busca aí dessa vitória para poder retomar a liderança que atualmente é do Austin FC, que venceu o seu último jogo, né, que foi no começo de semana, venceu por 3-1 e pegou essa liderança, porém tem um jogo a mais do que o Los Angeles FC, né, que tem apenas 19 partidas. Até o momento aí o Los Angeles FC tem 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 38 gols marcados, 21 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente não acha jogos, né? Pelo menos aqui no Flashcore não tem jogo pra gente poder fazer um parâmetro, né? Mas pelos últimos jogos aí que o Los Angeles FC tem demonstrado aí, grande chance da gente assistir uma partida aí com bastante gols, né? Acredito até que no primeiro tempo a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho. Com isso a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair um golzinho pelo menos no primeiro tempo ou mais. Segunda opção, jogo bom também para 3 gols ou mais, então a gente pode pegar a segunda opção aí, mais de 2 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 fora. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.